Agora, Andréa Zago, você está com áudio, não está? Hã? Me responda aí do Psi Elias Pereira. Ok. Psi Elias Pereira, acabei de ligar o áudio. Me dê aí um ok dizendo que você está com áudio. Ok, beleza, agora sim. Eu havia esquecido de ligar o áudio, então deixa eu dizer de novo. Meu nome é Elias Pereira, eu sou psicólogo clínico, eu atendo em Hortolândia, aqui na região de Campinas, a 100 quilômetros de São Paulo, e eu faço atendimento presencial aqui e atendimento online para o Brasil e para o mundo todo. E esse projeto das lives transformadoras, que é do Mente Quântica, da querida amiga Kênia Bastos, está nos possibilitando já há 4, 5 semanas estarmos desenvolvendo essas lives e elas estão sendo colocadas no YouTube. Elas vão para... primeiro, elas vão para o nosso... O nosso espaço aqui, onde você está assistindo, não é? Elas vão para o Instagram e depois elas são postadas no YouTube. Inclusive a live da semana passada já está no YouTube. Mas é bom ter você conosco, é bom ter você aqui. O tema de hoje é um tema maravilhoso, um tema fantástico, porque tem que ver com você. O tema de hoje foi preparado pensando em você. Casando com uma família. E quando você casou, você achou que estava casando com ela. E você achou que estava casando com ele. Não é? E quando você menos descobre, chega a tribo toda no local do casamento, no salão de festas, e você descobre que agora tem novos primos, novas primas, novos sobrinhos, novas sobrinhas, novos cunhados, novas cunhadas, e você descobre que de repente a sua família dobrou ou triplicou, dependendo do tamanho da família do outro. E isso não é nada. Se eles ficassem só no salão de festas ou só na igreja, estaria tudo certo. Depois eles começam a migrar para a sua casa. É isso que acontece. E é sobre isso que nós vamos conversar hoje. A bênção, a coisa boa que é a família, mas também essa coisa truncada, difícil, que a coisa família, que essa coisa chamada família pode trazer para a gente. A Milena e o Marcos estão conosco, casal muito querido, a Andressa Marques também, o Felipe Cipriano. O Felipe Cipriano eu acho que é o meu seguidor mais assíduo. Dificilmente eu posto uma coisa no Psi Elias Pereira que ele não vai lá e mete o dedo e clica. A Morgana também está presente. Aqui no Mente Quântica, a Rafaela Leblon. Muito bem, que bom ter você aqui. Azevedo 451, a Carme Albeche e uma outra pessoa entraram. Muito bem, é bom ter você aqui conosco. Não vamos nos demorar muito, porque nós temos coisas importantes para conversar aqui. Lembrando que todo esse conteúdo vai para o YouTube. Vai para o YouTube que leva o mesmo nome do meu Instagram, Psi Elias Pereira. Tá certo? O conteúdo fica no Mente Quântica, Instagram, fica no Psi Elias Pereira, Instagram, mas vai para o YouTube também, vai para as nossas mídias. Rogéria Moreira também chegando. Bom ter você conosco. Wala Salves Nogueira. Ok, Nogueira, você está conosco, muito bem. Que bom ter você. O Azevedo continua conosco, mostrando aí. Marluce Torquato de Itatiba, nossa assídua já, né? Antes de começar, só quero dizer uma coisa. Nesse restantezinho do mês de julho, estaremos aos domingos. Então, estamos tendo a live hoje, voltaremos no próximo domingo. E aí, no mês de agosto, voltaremos às quintas-feiras, a 1h da tarde também.
Muito bem, vamos iniciar nossa conversa de hoje. Casando com uma família. A raça humana, os seres humanos, estão estruturados em células familiares. É assim que o ser humano encontrou um modelo para se organizar. Ele se organiza em famílias. Famílias maiores, famílias menores, famílias de vários modelos, mas a raça humana está organizada, estruturada em famílias. Desde as tribos mais primitivas, tanto aqui nas Américas, quanto na Austrália, quanto no interior da África, desde os lugares mais primitivos e inóspitos, você vai encontrar a sociedade estruturada em famílias. Às vezes muda o modelo familiar. Às vezes na casa só ficam as mulheres com os filhos e os homens ficam num outro lugar. Às vezes são os homens que ficam com os filhos e as mulheres ficam em outro lugar, nessas tribos primitivas, não é? Mas sempre o conceito de família. Sempre se visitam. Sempre há esse conceito de filiação. Existem tribos primitivas, por exemplo, que quando o filho nasce, ele é criado pela tia e não pela mãe. Isso acontece em algumas tribos primitivas, de acordo com pesquisadores que se embrenharam mundo afora para fazer pesquisas em torno da família. O que muda são as estruturas familiares. No Ocidente, a família tradicional, ela sempre foi marcada pela figura masculina, feminina e seus filhos. Os filhos crescem, se casam. Se é um garoto, ele vai casar-se com uma garota. Se é uma garota, vai casar-se com um garoto e terão filhos. O Ocidente sempre esteve estruturado assim. De algumas poucas décadas para cá, a estrutura familiar no Ocidente tem sofrido transformações. Você encontra família com duas mães, encontra família com dois pais, e eu não vou entrar no mérito da questão moral, que esse não é o nosso objetivo aqui. Nosso objetivo é mostrar que os seres humanos estão estruturados em núcleos familiares. E veja, o cônjuge, o parceiro ou a parceira é fruto de uma outra família. Quando você chega para visitar uma família, vamos supor que você encontra os dois chefes de família, marido e mulher, ou se for dois homens ou duas mulheres, não vou entrar no mérito aqui, já disse. Quando você encontra os dois chefes de família, você sabe que um pertence a uma determinada família e o outro pertence a outra determinada família. E o fato de pertencerem a famílias diferentes significa que eles vão receber influências diferentes. Então perceba, eu recebo uma influência muito forte da minha família, de quem foi meu pai, de quem foi minha mãe, dos meus irmãos, dos meus cunhados, dos meus sobrinhos, dos meus primos, dos meus tios, dos meus avós. Então, isso me dá uma formação. Agora, se você for conversar com a minha esposa, ela recebeu formação, recebeu influência de um outro pai, de uma outra mãe, de irmãos, de sobrinhos, de cunhadas, de pessoas que fazem parte do clã dela, da família dela. Agora, pegar duas pessoas com influências tão diferentes, colocá-las para viver debaixo do mesmo teto e dizer assim, agora vivam juntos por 60, 70 anos ou até que a morte os separe, não é coisa fácil, não é coisa muito fácil. Então, recebam vocês essa ideia que é muito forte. Cada membro da família, cada chefe de família recebe influência de famílias diferentes. Josias Rosa está conosco, Rosana Mário também está conosco, Alda Beatriz também está conosco,
Donizete Gadal também está conosco. O Wagner Serboncini, psicólogo, também está conosco, de São João da Boa Vista. Que bom ter você aqui. O Kleber e a Karina. Se está Kleber e Karina, eu só posso entender que é um casal. Kleber e Karina também está conosco. Solinda 3 também entrou aqui no Psi Elias Pereira. Você está no Mente Quântica ou você está no Psi Elias Pereira? Seja lá onde você estiver, você está acompanhando a mesma live, o mesmo tema, em tempo real, a mesma temática. Talvez as duas famílias mais conhecidas no Ocidente sejam as famílias de um conto escrito por William Shakespeare, a família dos Capuletos e dos Montecchios. Julieta era da família dos Capuletos, Romeu era da família dos Montecchios, e eles se apaixonaram, e eles não tiveram tempo de se casar. Você sabe que há toda uma trama que foi escrita ali por William Shakespeare. William Shakespeare não criou essa história, essa lenda, essa história, esse roteiro já percorria a Itália toda, até fora da Itália, na Europa já se conhecia essa história. E Julieta pertencia à família dos Capuletos, Romeu dos Montecchios. E as famílias eram inimigas, as famílias se degladiavam e os dois jovens se apaixonaram. E nesse se apaixonar e desejar se casar, Julieta foi prometida em casamento para um outro jovem, um monge que queria ver o casamento de Romeu com Julieta. Ele dá uma substância para Julieta para que ela fique adormecida por aproximadamente 2 dias, para passar a data do casamento e ela se casar com Romeu. Acontece que a família não sabia, a família achou que ela estava morta e levou-a ao cemitério e a deixou lá, sepultou-a. Romeu, quando soube da morte, foi para o cemitério e, ao constatar que Julieta estava morta, ele toma uma dose de um veneno que ele comprara. Então ele morre porque perdeu Julieta. Achava que tinha perdido Julieta. E então Julieta, ao acordar e ver o seu amado morto, ela pega a faca, a adaga do seu companheiro e comete um suicídio. Assim, Julieta e Romeu acabam mortos. E com a morte de Romeu e Julieta, a família Capuleto e Montecchio, eles se unem. Talvez seja essa uma das histórias de amor mais conhecidas do Ocidente. De famílias que eram inimigas e que se tornaram amigas, numa espécie de união eterna. Essa é a ideia por trás do conto. Do casamento e da união eterna de Romeu e Julieta. Na morte, a família dos Capuletos e dos Montecchios se tornam famílias agora amigas e não inimigas. Quando se casa, casa-se com uma família que tem hábitos diferentes, vida financeira diferente, muitas vezes religião diferente, e modos diferentes de lidar com uma série de coisas da vida. Quando duas pessoas se unem, elas estão vindo de culturas diferentes. Elas possuem hábitos diferentes. Elas possuem informações diferentes. Às vezes uma família tem uma situação socioeconômica melhor que a outra. Às vezes a família dele tem um pouco mais de dinheiro, tem algumas propriedades, tem uma empresa, os pais têm uma formação acadêmica que lhes permitiram angariar uma quantidade pequena de uma pequena fortuna, e às vezes a namorada do filho não conseguiu amealhar tanto dinheiro assim. Às vezes é o contrário. Às vezes a família dela é que tem um pouco mais de dinheiro, tem uma vida financeira mais estruturada, tem algumas propriedades, tem lá uma casa na praia, tem lá uma casa de campo, tem uma chácara, tem um apartamento, tem casas alugadas, cada membro da família tem o seu carro, e no caso do rapaz, tem um carro só para a família toda, para o pai, para a mãe, para o filho e para os 2 irmãos.
Então veja, essas questões todas, a princípio, elas não causam dificuldades, não causam problemas. As questões vão surgir depois, após o casamento, após a vida começar a funcionar em comunidades familiares, é que essas questões virão à tona. E eu sempre me impressionei com isso. Sempre me impressionei com esse fato de que duas pessoas de pai diferente, de mãe diferente, irmãos diferentes, vieram de escolas diferentes, regiões do país diferentes. Por exemplo, o meu pai é pernambucano, minha mãe é mineira, se conheceram aqui em São Paulo. Os familiares da minha esposa são gaúchos, acho que é Erechim. Depois migraram para o Mato Grosso e lá fizeram vida, lá se constituíram em outros familiares. Então, culturas diferentes, vivências diferentes, experiências de vidas diferentes. E como é que se juntam essas duas pessoas, se encontram em algum lugar, em algum ambiente, que pode ser na casa de amigos, que pode ser na escola, pode ser na faculdade, pode ser nos antigos bailes, pode ser num barzinho que se encontram, pode ser numa festa de aniversário de amigos que têm em comum, se encontram e passam a viver juntos. Após um período de namoro, noivado e casamento, passam a viver juntos. Isso sempre me impressionou e me fez estudar um pouco essa questão de vida familiar. Uma outra coisa que se deve levar em conta é que, ao longo de toda a sua vida, você, homem, que é casado, ao longo de toda a sua vida, você está sendo avaliado pela família da sua esposa. Avaliado pelo sogro, pela sogra, pelos cunhados, pelas cunhadas, pelos sobrinhos, pelos primos. Há uma avaliação constante. Não é uma avaliação que é muito clara à mente, consciente. Mas existe um olhar que é direcionado para você. E você, mulher, que se casou com um homem, você também é avaliada pela família do seu parceiro. Pela sogra, pelo sogro, pelos cunhados, pelos sobrinhos. Há uma avaliação que permeia a vida familiar. Porque você não casou com a pessoa, você casou com a família. E como é que se dá essa avaliação? Como é que essas pessoas avaliam o genro e a nora, o cunhado e a cunhada? Essa avaliação é feita em cada almoço em família. Essa avaliação é feita em cada Natal que passam juntos. Essa avaliação é feita em cada final de semana prolongado que vocês viajam juntos. Essa avaliação é feita em cada telefonema que é feito e os pais da esposa ouvem o tom de voz, a conversa na casa, ainda mais hoje com as chamadas de vídeo, os sogros e cunhados entram dentro da nossa casa e observam todo o ambiente. Observam a sua fisionomia quando vão visitar você. Então há um monitoramento em cada encontro, em cada vez que as famílias se reúnem. Wesley Goya está conosco, é de Rio Claro, bem-vindo aqui conosco também. Fernando Psic acabou de entrar, assinou aqui pra gente. A Neuza Santos Nogueira também está conosco, seja bem-vinda. É bom ter você aqui. Se você quiser fazer alguma pergunta, fazer algum comentário, pode ficar à vontade aqui. Ou depois da live, pode fazer um comentário lá no Psi Elias Pereira, que eu vou ler e vou responder você e vamos conversar. Mas eu falava que cada pessoa, cada membro da família está sendo avaliada, né? O marido está sendo avaliada, a esposa está sendo avaliada. Por exemplo, quando um homem se casa,
Quando um homem se casa, ele está sendo avaliado pela família da esposa, não é? E o sogro, a sogra, os cunhados ficam observando, por exemplo, se ele tem condições, eventualmente, de sustentar a filha deles, de sustentar a irmã que nós entregamos em casamento. E o pai da garota pensa assim, deixa eu ver se esse caboclo tem condição de sustentar a minha filha mesmo. Qual é o trabalho dele? Qual é a formação dele? Quanto é que ele ganha? Mais ou menos. Eles vão viver onde? Que apartamento eles vão viver? Vão pagar aluguel? Vão conseguir comprar uma casa? Então o pai da moça está preocupada. E os pais do moço ou do rapaz também estão preocupados, né? E nunca vai faltar uma cunhada que vai chegar em casa e vai dizer assim para o pai, para a mãe e para os irmãos, em relação à cunhada. Eu passei em frente ao salão de beleza de fulana de tal e a dondoca estava lá, né? Com uma coisa na cabeça lá para alisar ou para tingir o cabelo, estava lá fazendo a unha das mãos, a unha dos pés e o dinheiro do nosso irmão indo embora, não é? Então rolam conversas nesse sentido, quando as famílias moram mais ou menos perto uma da outra. Por isso que às vezes as famílias moram longe uma da outra, não é? E morando longe uma da outra, é claro que o monitoramento fica diferente. Eu quero saber se estamos conseguindo ter áudio e som, aliás, áudio e imagem de maneira adequada. Eu vi que o Felipe Cipriano estava no Psi Elias Pereira e agora está aqui no Mente Quântica. Eu queria saber se ambos os canais estão ok com áudio e vídeo. Se puder mandar um joinha aí, por gentileza. Vocês que estão aí no Mente Quântica, se está chegando o áudio, se está chegando a imagem. E você aqui no Psi Elias Pereira, se está chegando o áudio, se está chegando a imagem também. Manda um joinha para que eu possa ficar tranquilo. Ok? Já tenho joia aqui dos dois canais. Isso quer dizer que estamos bem. Deixa eu ligar aqui o ar-condicionado, que aqui está fazendo calor. Muito bem, vamos continuar aqui falando sobre casando com uma família. E quando nasce uma criança? Quando nasce um bebê? Quando nasce um bebê, cada família entende que a sua família aumentou. Por exemplo, eu vou dar o meu exemplo. Eu morava em Campinas quando nasceu o meu filho, que tem 18 anos. Quando meu filho nasceu, eu morava em Campinas, aqui pertinho. Lá em Sorocaba, a minha família fez uma grande festa, ligaram um para o outro, soltaram rojão e ficaram felizes, me ligaram. E lá em Sorocaba, a conversa era a seguinte: nasceu o filho do Elias. A nossa família aumentou. Ganhamos um sobrinho. Meus pais diziam, ganhamos um neto. E ficaram muito felizes. Acontece que nesse mesmo dia, porque o Guilherme tinha nascido em Campinas, lá no Mato Grosso, numa pequena cidade no norte do Mato Grosso, também houve festa, houve euforia, houve alegria, e a conversa lá era o seguinte: nasceu o filho da Leisa, que é minha esposa. Nasceu o filho da Leisa, a nossa família aumentou, ganhamos um sobrinho. E claro que meus sogros disseram, ganhamos um neto. Você percebe como cada família costuma olhar para a nova família que se formou como uma extensão da sua família? A família do marido entende que a sua família aumentou, que essa norinha deve vir para cá, que essa cunhada deve vir para a família do marido. E a família do marido, por outro lado, ao fazer isso, está reproduzindo o que a família da moça também faz.
A família da moça, quando dá a menina em casamento, espera que esse genro, que esse cunhado, venha para o lado da sua família. Entende que a sua família aumentou. E agora eu quero entrar numa área que eu acho muito interessante e que eu sempre gosto de mencionar. E você precisa estar bem atento para entender o roteiro aqui. Senão você vai colocar na minha boca coisa que eu não disse. E é muito feio colocar na boca dos outros coisas que os outros não disseram. Tá bom? Quem é que conta piada de sogra? É homem ou mulher que conta piada de sogra? Responda aí para mim. Quero que você me diga. Fernanda, Nuz Oliveira, a Lourdinha, Pauleteles, Felipe. Quem é que conta piada de sogra? Homem. Muito bem. A Milena e o Marcos e o Murilo estão dizendo. A Eliana também. É homem que conta piada de sogra. Tô vendo um joinha ali da Lourdinha Mendes. Juliana Rosa também dizendo que é homem. O Galdino, 85 Galdino, também dizendo que é homem que conta piada de sogra. E vocês estão corretíssimos. Quem conta piada de sogra costuma ser os homens, os rapazes, os garotos, os meninos, os maridos. Os homens contam piada de sogra. Gostam de contar piada de sogra. Eu encontrei, acho que ao longo de minha vida, quando dou essa palestra ao vivo e pergunto, eu acho que encontrei uma ou duas pessoas, duas mulheres só, que diziam que contavam piada de sogra. O resto são todos homens. Só homem que conta piada de sogra, praticamente. Mulher não conta piada de sogra. E aí eu quero fazer a pergunta de $1 milhão. Por que são os homens que contam piada de sogra? Se geralmente, não é regra, mas se geralmente eu combinei que todas as noras que não se dessem com a sogra não assistissem a live. Então todas as noras que estão aqui se dão bem com as sogras, tá certo? Mas eu preciso dizer uma coisa. Normalmente, na média, os homens se dão melhor com a sogra do que as noras. Você há de concordar comigo. As noras que não se dão com a sogra não estão assistindo essa live. Então a gente pode falar com tranquilidade aqui, tá certo? As noras que se dão com a sogra estão aqui conosco. Estão no Psi Elias Pereira, estão no Mente Quântica. As noras que se dão com a sogra. Mas são os homens que contam piada de sogra. Por que são os homens que contam piada de sogra se são eles que normalmente se dão com a sogra? Você está rindo, né? Eu estou vendo muita gente rir aí. Por que é que as mulheres não contam piada de sogra? Não se vê mulher contando piada de sogra. Se são elas que geralmente, na média, pode ter um probleminha ou outro com a sogra. Nada mais grave, nada que faça fechar a cara, não atender ligação, deixar de frequentar a casa. Não, isso não. Mas por que normalmente são as mulheres que não se dão muito com a sogra e por que elas não contam piada de sogra? E os homens que se dão com as sogras, eu tenho encontrado na minha experiência como conselheiro, como terapeuta de família, de casais, mulheres que dizem assim, parece até que quem é casado com meu marido é minha mãe.
É um chamego do meu marido com a minha mãe que eu nunca vi na minha vida. Reclamam porque o marido se dá bem com a sogra. E conta piada de sogra, e brinca com a sogra, e beija a sogra, e se diverte com a sogra. Os homens costumam se dar com a sogra. Já as noras ficam mais recatadas. A Ana está dizendo, eu me dava muito bem com a minha. Ótimo, isso é muito bom. Conheço muitas noras que se dão muito bem e que as sogras as têm como filhas. É verdade. Por isso que eu disse na média, não é? Nós não criamos uma regra aqui, absolutamente, não é? A Mari Mesa Dias está conosco, está acenando, Viviane Oliveira, Júlia Rosa está dizendo o seu ok, está entendendo o nosso raciocínio, mas vamos continuar. Os homens se dão com a sogra, mas contam piada de sogra. As mulheres nem sempre se dão com a sogra, mas não contam piada de sogra. Por quê? É a pergunta. Eu tenho duas respostas. Uma resposta é com base na psicologia. E a outra resposta é com base numa psicologia muito mais profunda. Vou te dar duas respostas. Por que é que homem conta piada de sogra e por que é que mulher não conta piada de sogra? Uma resposta está baseada na psicologia e a outra está baseada na psicologia profunda. Por que as mulheres não contam piada de sogra? Veja, quando uma mãe casa um filho, ela se recusa a deixá-lo ir em plena liberdade. É um funcionamento psíquico de mãe, que quem não é mãe nunca vai entender. A mãe até entrega o filho em casamento. Ela vai no cartório, ela abraça a sua norinha e diz, como você está linda, minha norinha. Ela vai na igreja, ela entra com seu filho, deixa no altar, esperando a sogra, esperando a nora, mas ela não entrega. Ela não entrega o filho em plena liberdade. Já o filho, quando se casa, ele também não deixa a mãe em plena liberdade de consciência. Parte dele ainda fica ligado à mãe. Haja visto os recém-casados cujos filhos vêm do emprego e passam na casa da mãe primeiro. Alguns até jantam. Depois chega em casa, a sua esposinha preparou um jantar maravilhoso, com o prato preferido, tentando mostrar que cozinha tão bem quanto a mãe do garoto. Aí ele chega e ela diz, onde é que você estava que você atrasou um pouco? E ele diz assim, meio que não querendo dizer, eu dei uma passadinha na casa da minha mãe. Como é que é? Eu só dei uma passadinha na casa da minha mãe. Você deu uma passadinha na casa da sua mãe? Eu passei na casa da minha mãe, mas foi uma passadinha de nada. É que eu já estava vindo tarde mesmo. Ela, tá, tudo bem. Olha, o jantar está pronto. Vamos comer? Ele diz, eu não estou com muita fome hoje. Ela disse, mas como não está com fome, meu bem? Você trabalhou o dia inteiro. Como é que você não está com fome? Aí ele diz, eu comi uma bobagemzinha na casa da minha mãe. E aí só Deus sabe como é que vai ser essa noite. Como é que vai terminar essa noite. Né? Então, quando uma mãe casa o filho, ela não entrega. Ela dá em casamento, mas não entrega. E o filho, quando sai da casa da mãe, ele mantém um pé na casa da mãe. Agora, como funciona a cabeça dessa jovem mulher que se casou? Para a jovem que se casou,
toda mulher que tem contato com seu marido é rival. Toda mulher que tem contato com seu marido é rival. Aí você me diz assim, Elias, você está dizendo que a esposa tem ciúme da sogra? Eu que pergunto, quem disse que não? Você está dizendo que a nora tem ciúme do filho ir na casa da sogra? Eu que pergunto, quem disse para você que não tem ciúme? Essa rivalidade não se dá em termos de sexualidade ou coisa parecida. Isso é bobeira da cabeça de algumas pessoas. Essa rivalidade se dá em termos de afeto. Porque essa jovem que se casou, ela está, na verdade, lutando para ganhar o afeto, o coração, para ganhar as atenções exclusivas desse companheiro e desse parceiro, desse macho, vamos colocar assim. E daí vem o ciúme da sogra. Ela, a nora, ela tem percepção do grau de intimidade que existe da mãe com o filho. Você sabia que a relação mais forte que existe entre os seres humanos, queridos, você aí do Mente Quântica, você sabia que a relação mais forte que existe é a relação da mãe com o seu filho? Com o seu filho homem, com o seu menino? Como é que a gente sabe que é a relação mais forte? Porque quando uma mãe perde um filho, é o luto mais difícil de ser elaborado. O luto mais difícil de ser elaborado é o luto da mãe que perde o filho. Por isso que ela, a nora, ela tem uma percepção de que há uma intimidade muito grande entre a mãe e o filho. Mas qual seria o problema se ela contasse, então, uma piadinha de sogra? Por que que os homens contam e as mulheres não? Porque se as mulheres contassem uma piadinha de sogra, não seria piada, seria desejo. Essa é a resposta da psicologia profunda. Se uma nora conta uma piadinha de sogra, não é piada, é desejo. Por que que os homens podem contar? Porque eles não lidam com esse ciúme da esposa com o pai dela, ou com a mãe dela, ou com a família dela. Ele pouco se importa com isso. Ele até facilita que a sua esposa tenha contato com a família dela. E por isso ele é livre para contar piada de sogra. Porque é só piada. Não passa de piada. A Solinda está dizendo, graças a Deus, eu não passei por essa fase. E ela dá risada. E ela diz, eu amava a minha sogra. Que bom que você amava a sua sogra. As sogras merecem muito amor. Tanto a sogra do garoto quanto a sogra da garota merecem amor. Sabe por quê? Eu vou lhe dizer por quê. Porque a sogra criou o garoto por 10, 15, 20, 25, quase 30 anos, preparando-o para a vida, dando o melhor que tem, em termos de educação, de dinheiro, de roupa, de remédio, de plano médico, e o entrega saudável para você, nora, para você, mulher. Então é importante amar a sogra. Que bom que você amava a sua sogra, Solinda. E que dizer dos pais? Um pai que cria a sua filha com amor, com carinho, com cuidado, protegendo,
investindo uma fortuna, em termos financeiros, muitas vezes, na educação, no cuidado, na saúde, em tudo, para que sua filha possa crescer saudável, feliz, estudada, e depois, quando ela tem 23, 25 anos, o pai vai e a entrega para um homem. O mínimo que esse homem pode fazer é cuidar dessa garota do jeito que o pai dela cuidava. É o mínimo que ele pode fazer. Agora eu quero entrar na parte final, que é a parte das dicas, orientações, um pouco de conselho. Tem uma coisa que eu quero ler aqui. Minha sogrinha tem 77 anos e é uma senhora namoradeira, muito à frente do tempo dela. E eu sou a chata. Ela é uma figura e amo muito a fogosa. Beijo, dona Bastiana. Muito bem. Júlia Rosalina foi quem escreveu aqui. Entregou a sogra, hein? Sogra namoradeira. Muito bem. A Dani Freitas está dizendo: isso eu não posso dizer nada sobre a educação do meu marido. Ele é a pessoa mais incrível deste mundo, né, Elias Pereira? Você o conheceu bem. Dani Freitas, agora você me pegou na leitura aqui, Dani Freitas. Eu vou... Me escreve depois dizendo qual Dani Freitas é você. Ai, ai, ai. É tanta gente que passa pela vida da gente e a gente só pelo nome assim de pronto, com uma fotozinha pequena, não consegue lembrar. A Lana Patrícia está aqui, lembro da Lana Patrícia. Muito bem. Aos casais, é importante você que é pai prestar atenção aqui, e você que é solteiro ou solteira também prestar atenção. O casamento deve ocorrer quando há independência financeira. Se não há independência financeira do casal, é importante que o casamento não aconteça. Isso vai poupar inúmeros desgastes e na nossa sociedade vai poupar uma possibilidade grande de rompimento no casamento depois. Nós vivemos num mundo capitalista. Eu falo isso aqui em toda live, porque no mundo capitalista, quando o dinheiro falta, o amor costuma sair pela janela. É importante que haja independência financeira de ambos. Casem-se quando tiverem uma formação profissional, com ou sem formação acadêmica. Se tiver uma formação acadêmica, bacana. Se não tiver, que tenha uma formação profissional, que tenha uma profissão, que tenha seu ganho financeiro, suas entradas. Tanto ele quanto ela. É bom que ambos tenham uma boa formação profissional, da academia ou fora da academia. Se for na academia, bacana. Se não for na academia, se amam, se gostam e conseguem sobreviver com o dinheiro que ganham, bacana também. Outra coisa, não é? Procurem não ter filhos antes do casamento. Porque senão, você já casa tendo que dispor de um dinheiro que você estava guardando para uma série de coisas no casamento, para o apartamento, para a casa, para os móveis, para o carro. Então procurem não ter filhos antes do casamento. Procurem conhecer bem a família um do outro. É importante que você conheça bem a família do seu parceiro, família da sua parceira. Leide Oliveira, bem-vinda, que bom que você está aí conosco. Josi Mota também está conosco. Elaine Santo G, ok, está conosco também.
Net e outras 2 pessoas enviaram uma solicitação para participar desse vídeo ao vivo. Infelizmente, essa é uma possibilidade que vamos abrir em outro momento no futuro, mas eu tenho um roteiro pronto para ir que dura 50 minutos e eu estou em cima do meu tempo. Infelizmente, eu não posso abrir essa oportunidade. Me perdoem por hoje. Outra coisa, o casal deve ter sua própria casa. Quando o casal se casa, é importante não morar na casa do sogro, na casa dos sogros, nem dele nem dela. É importante ter sua própria casa. A Lei de Oliveira está dizendo joia. É isso aí mesmo, concordo com você. Se você está dizendo assim, é porque você possivelmente se casou e foi para sua casinha. Parabéns. As visitas aos pais devem ser exatamente isso, especialmente no começo do casamento. Visitas. Evite pedir ajuda financeira aos pais e para os pais. Evite aconselhar demais os filhos casados, a menos que eles peçam. 2 conselhos aqui. Evite pedir ajuda financeira para os pais. Não entre no casamento endividado com o pai, nem com o pai dela e nem com o pai dele. Crie você suas condições de tocar o seu casamento. E aos pais, evitem conselhos a menos que o peçam. À medida em que a velhice chega para os pais e os sogros, os filhos passam a desempenhar o papel de pais. Aí o jogo inverte. Por isso que é casando com uma família. Às vezes chega um dia que o sogro tem que vir morar com você. A sogra tem que vir morar com você. E se você não casou com a família dele ou com a família dela, como é que você vai receber essa pessoa na sua casa? Às vezes é um tio que precisa vir morar com você ou passar uma temporada com você. E como é que isso vai acontecer se você não se casou com a família dele ou dela? A minha sogra mora comigo. Minha sogra tem 90 anos de idade. E ela mora comigo. Eu casei com a família da minha esposa. Sou casado com a minha esposa e casado com a família. E é por isso que há 15, 17 anos, minha sogra mora comigo. E não temos problema com isso. Porque quando a sogra e o sogro vêm morar com você, os cunhados começam a interferir. Como é que está cuidando da mãe? Como é que está cuidando do pai? Como é que está a alimentação? Tem plano de saúde? Não tem? Leva no médico? Não leva? Compreende? Com sogros ou pais em casa, visitas de irmãos e cunhados aumentam. Estejam preparados. Se você levou seu sogro ou sua sogra para morar com você, ficou viúvo ou viúva, você vai receber um número maior de visita de cunhados e de cunhadas. E você deve estar preparado, deve estar preparada para isso. Isso inevitavelmente vai acontecer. E você deve encarar isso com gratuidade, levar numa boa, entender que isso faz parte do processo. E eu quero terminar com a última transparência, dizendo aos avós, quando estão em casa, dos filhos, dos genros, das noras, deixem os pais educarem os filhos deles, avós. Não se metam. Deixem os filhos educarem os filhos deles. Você não educou seu filho? Você não educou sua filha? Seus filhos não casaram? Pois deixem seus filhos educarem os netos. Curta a parte boa dos netos. Aos consogros, as duas famílias, dele e dela, respeitem-se mutuamente. Procurem criar laços, respeitando-se mutuamente. Saibam que os priminhos irão brigar mesmo, irão discutir mesmo, não tem como fugir disso. E, finalmente, a última coisa que eu quero dizer,
perto do final dessa live, é a lei áurea do casamento. Não põe a mãe no meio. Não põe a mãe no meio. Você do Psi Elias Pereira e você do Mente Quântica pode discutir com seu marido, pode discutir com a sua esposa. Às vezes você altera um pouco a voz, às vezes você fica tensa, você fica nervosa, mas não põe a mãe dele no meio. Não põe a mãe dela no meio. Não põe o pai dele no meio. Não põe o pai dela no meio, porque senão as coisas podem esquentar. E podem esquentar de tal maneira que você não vai conseguir administrar. Portanto, quando você se casa com uma família. Se você vai se casar, escolha bem com quem vai se casar. E olha bem a família onde você estará entrando. E se você já se casou, então resta a você administrar de maneira sábia, a partir de agora, esse casamento, esse relacionamento que você tem com a família do seu marido ou com a família da sua esposa. Jonas, eis-me aqui, está conosco agora, sempre entrando na metade, né, Jonas? Ou já estava aí? Paulinha Halber, Leide Oliveira, estava aí há bastante tempo. Meu Pequeno Sol, já tem gente batendo palmas, se despedindo. Eu também vou me despedindo por aqui, agradecendo a você que é do Psi Elias Pereira, você que é do Mente Quântica. Lembrando que no domingo que vem, às 9 horas da noite, estaremos aqui, de volta. Estaremos abordando um tema muito importante. Nosso próximo tema será como viver de maneira sábia cada fase da vida, infância, juventude e velhice, e como se relacionar familiarmente em cada fase da vida. Forte abraço para você, que você tenha uma boa semana, uma semana próspera, uma semana de sucesso, de conquistas, e a gente se vê no próximo domingo, às 7 horas da noite. Convide um amigo para participar. Até a próxima.